Olá, senhoras e senhores, respeitável público! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de literatura. Eu sou o professor Lucas Limbert. Muitas das pessoas que estão interessadas aí em prestar os principais vestibulares, inclusive FUVEST, né? Lista FUVEST 2021, 2022, 2023 também nós temos aí a obra Quincas Borba do Machado de Assis. Eu convido, claro, né, todo mundo para já dar um like nesse vídeo, dar um like aí nos outros vídeos aqui do YouTube. Quincas Borba é uma das grandes obras mais importantes de Machado de Assis, né? Pensando numa linha de raciocínio aí, eu quero que vocês primeiro situem, né, o contexto de produção desse livro, né? Essa obra se passa em mais que um espaço, mais que uma cidade, inclusive aqui no Brasil, né? Ela começa em Barbacena, em Minas Gerais, e depois vai lá para o Rio de Janeiro, né? Bom, o livro está no realismo, que é essa escola literária situada na segunda metade do século XIX, e o realismo é uma resposta, na verdade, às idealizações românticas, ou seja, o realismo vai para o res, né? Res do latim significa fato, e esse prefixo real vem de res. Então, o ismo é uma crença, né? O sufixo, a crença no fato. Quais são os fatos, né? Estão sendo abordados pelo realismo? Normalmente, a crítica aos valores burgueses, tudo bem? Então, a grande questão de Quincas Borba é o apontamento para desmascarar, na verdade, as falsidades da sociedade burguesa, em especial no contexto do Rio de Janeiro, do final do século XIX, aqui no Brasil. Esse livro é publicado em 1891, tudo bem? 10 anos após a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, obra que dá início ao realismo no Brasil. Veja, é muito importante situar essas duas obras, porque o Quincas Borba, que dá nome a esse livro, na verdade, aparece pela primeira vez no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é um personagem secundário de luxo, digamos assim, né? E o Machado de Assis, de forma genial, vai trabalhar duas obras que vão trazer, então, esse personagem, né? Então, o realismo brasileiro, que está fundamentalmente marcado pela obra machadiana, tem esse viés, né? Esse viés de crítica e tentativa de desmascarar as falsidades e as hipocrisias da sociedade burguesa, né? O Machado de Assis, que começou escrevendo de forma romântica, ele passa a realista, né? Então ele tinha lá os seus romances urbanos, ele publicou de 2 em 2 anos um conjunto importante de romances urbanos ainda associados ao romantismo e ao modelo de José de Alencar, né? Então você pegar, por exemplo, Ressurreição, lá de 1872, A Mão e a Luva, de 74, Helena, de 76, e depois Yaya Garcia, de 78, 1878, são obras românticas. Com Memórias Póstumas, em 1881, ele inaugura o que a gente vai chamar do realismo. E ele dá, olha que interessante, a rédea da narrativa lá para o Brás Cubas, que é um burguês. Então, curiosamente, ele quer criticar a burguesia e dá a rédea da narrativa para um burguês. Aí você fala, por que eu estou falando de Memórias Póstumas, né? Porque é em Memórias Póstumas que aparece o Quincas Borba. O aluno que não situar essa dimensão, ele vai perder oportunidade de aprofundamento analítico, né? Então, o Brás Cubas encontra o Quincas Borba, né, ainda na infância, que era um garoto muito rico. Por 3 vezes ele encontra o Quincas Borba nesse livro. Depois, no mundo adulto, ele encontra o Quincas e não o reconhece porque ele está ali na rua, mendigo, aquela cena que ele rouba o relógio do Brás Cubas. E depois, no final da história, ainda em Memórias Póstumas, ele encontra o Quincas Borba, agora já rico, né, que ganhou a herança de um tio de Barbacena. Então já é uma conexão importante. E em Memórias Póstumas ele explica a teoria do humanitismo, ou seja, a teoria do vencedor às batatas. É importante falar dessa teoria, porque essa teoria vai embasar toda a lógica do livro Quincas Borba. Eu estou dizendo isso por quê? Porque essa explicação dessa teoria do humanitismo, o Quincas dá em Memórias Póstumas, depois repete em Quincas Borba, inclusive acrescentando outros exemplos que eu já toco aqui com vocês. A teoria da evolução, a teoria do humanitismo é uma tiração de sarro, na verdade, do Machado de Assis em relação aos ismos do final do século XIX, né? Então ele está tirando sarro do darwinismo, do próprio liberalismo, enfim. No final do século XIX, vocês lembram que embasa, inclusive, os romances de tese da tendência naturalista, darwinismo, positivismo, determinismo, enfim. E o, e o Machado de Assis, irônico, como sempre, vai colocar isso na boca de um filósofo louco, ex-mendigo, que é o Quincas, que acaba de receber uma herança.
Então, a teoria do humanitismo, né, o vencedor das batatas, ele diz assim: pressuponha duas tribos, tribo A e tribo B. Ambas têm em um campo de batatas cujas batatas são suficientes para a subsistência de uma única tribo. Elas precisam se alimentar para subverter uma grande montanha, e do outro lado da montanha eles vão encontrar um campo cheio de batatas. Se as duas tribos, tribo A e tribo B, dividirem as batatas de forma igualitária, ambas vão morrer de subsistência, porque a quantidade de batatas deste lado da montanha é suficiente apenas para alimentar uma das tribos. Em outras palavras, ele diz que a guerra é a sobrevivência, tudo bem? Ou seja, tribo A mata a tribo B, come as batatas, subverte a montanha e tem um campo enorme de batatas, por isso, ao vencedor as batatas. A grande sacada aqui, pessoal, é que batata, na verdade, é dinheiro e tribo é classe social. Na prática, a classe social mais rica explora a classe social mais pobre e ganha um campo de batatas, ganha um campo de riquezas, né? Pensa que a batata é mais ou menos como a moeda. Enfim, o Quincas Borba explica essa teoria humanitista para o Brás Cubas em Memórias Póstumas. E depois ele ganha um romance só para ele. A grande questão é que o Quincas Borba morre logo no começo da história. Logo vê, você fala, puxa, um livro sobre o Quincas Borba em que ele morre logo no começo da história. Eis a grande sacada do Machado. O Quincas Borba morre, mas a história, na verdade, é uma comprovação da sua teoria, que não deixa de ser uma parábola do mundo liberal capitalista. Em outras palavras, tudo que vai acontecer com o personagem central dessa obra, que é o Rubião Alvarenga, está diretamente ligado à materialização da teoria humanitista, que é uma teoria, do ponto de vista filosófico, super plana, super rasa, mas que é, digamos assim, uma metáfora do que era a ação do homem burguês liberal do Brasil do século XIX. No Quincas Borba, ele traz um outro exemplo, além de repetir essa história que eu contei para vocês do Vencedor das Batatas, ele conta a história da morte da avó, que é muito irônica também, né? Se você parar para pensar. Ele conta que a avó dele estava atravessando a rua, e assim, você percebe que eu conto Machado sempre dando risada, porque é muito irônico, é muito cínico, né? Ele a avó dele estava atravessando a rua e vem um cara numa carruagem, numa sege, né? E ele vai com. Tá morrendo de fome, o cara que tá guiando a sege. E ele passa por cima da avó e mata a avó dele. Ele fala: pouco importa que minha avó morreu. Porque, na verdade, a sobrevivência é a sobrevivência do mais forte. Se aquele sujeito precisava sobreviver, precisava comer, né? Para chegar logo em casa. Chegar logo em casa e comer, ele tinha que passar por cima de qualquer coisa que viesse à sua frente, mesmo que qualquer coisa fosse a minha avó. Olha isso, né, gente? Tudo bem? Então, é bem engraçado, no fim das contas. Eu costumo dizer que quando vocês lê Machado de Assis na escola, às vezes você tem uma certa, né? Muita gente, fala a verdade. Muita gente fala assim, ah, eu odeio Machado de Assis. Ah, meu Deus, por quê? Porque normalmente você foi obrigado a ler. E talvez ninguém tinha explicado que para ler Machado de Assis você precisa sacar algumas coisas, precisa de uma proficiência leitora justamente para entender o não dito, a entrelinha, o cinismo do narrador, né? Vale lembrar que o narrador de Quincas Borba é em terceira pessoa, né? Machado de Assis costuma dar a rédea da narrativa no gênero memórias para burgueses. Como o burguês da história morre logo no começo, que seria o Quincas Borba, para narrar a história do Rubião, ele vai narrar em terceira, ele vai usar o advento da terceira pessoa. Por quê? Porque o Rubião não é burguês. O Rubião era um professor de escola infantil que passa a ser o seu enfermeiro. E tanto o enfermeiro quanto o professor, percebam, não são figuras da classe dominante, são figuras da classe dos explorados. Por isso, então, o narrador será um narrador em terceira pessoa, tudo bem? Bom, beleza. A trajetória do Rubião é uma trajetória que, no fim das contas, tenta comprovar. Vocês lembram o seguinte: o Rubião passa a ser um grande amigo do Quincas Borba, enfermeiro, e diz para ele: ó, não pode viajar, você está muito doente. Ele viaja para o Rio de Janeiro. Aliás, ele viaja para o Rio de Janeiro para quê? Para visitar o Brás Cubas. Olha aí mais um crossover aí das histórias, né? Então ele vai visitar o Rio de Janeiro e o Rubião fala: pô, não vai, você está muito doente, aquela coisa toda. E ele mesmo assim vai. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele morre, né?
o Rubião fica sabendo pelo jornal, olha só, e depois chega uma carta lá do Brás Cubas informando que o seu amigo havia morrido. Quando o Quincas vai, ele deixa aos cuidados do Rubião o cachorro, né? Então o cachorro também chama Quincas Borba, né, gente? Isso é uma coisa importante aí da história, é, porque olha que curioso, né? O Quincas dá o nome dele pro cachorro, porque ele imagina, como ele está doente, que ele vai morrer antes que o cachorro. E aí na ideia dele é que ele consiga ele morra e o nome dele se perpetue, porque o cachorro provavelmente ia ficar mais tempo vivo do que ele. Então, uma coisa do burguês querer se perpetuar na história, né? Querer se manter vivo ali na história, que é muito interessante. Que aconteceu com o Brás Cubas também, lá em Memórias Póstumas, né? No final da vida, ele fica com aquela ideia fixa de criar um emplasto, né? Um medicamento que ficaria na memória das pessoas e que levaria o nome dele para sempre, e ele acaba nem conseguindo fazer o tal medicamento, mas é a ideia de tornar-se celebridade, né? De ficar famoso. No caso do nosso Quincas Borba, isso é muito mais irônico, que ele põe o nome dele num cachorro, né? E ele meio que deixa no testamento a seguinte regra: olha, eu vou deixar toda a minha herança, que foi uma grande surpresa para o Rubião, né? Caso ele cuide do meu cachorro, veja. Fica engraçado também, né? E o Rubião já tinha, depois que fica sabendo que ele viajou para o Rio de Janeiro e mesmo depois que ele morreu, ele tinha deixado o cachorro com uma vizinha lá e tal. E aí, quando ele vê que no testamento ele só poderia receber a herança se ficasse, cuidasse bem do cachorro, ele sai desesperado atrás do cachorro. É muito engraçado também, imagina. Agora você dá, devolve o cachorro, pelo amor de Deus e tal, né? Bom, agora ele é um homem rico. Cara, o Quincas Borba tinha muito dinheiro, assim, ele tinha posses, ele tinha imóveis no Rio de Janeiro. E o Rubião tá ali em Barbacena, ele fala, puxa, eu vou pro Rio de Janeiro, porque é lá onde estão os ricos, lá é a capital do Brasil, bora lá, né? E vai pro Rio de Janeiro, vai de trem. Então ele pega e vai curtir a vida no Rio de Janeiro. Só que aí tem um dado importante da história. Já no caminho, ou seja, indo para o Rio de Janeiro, no trem, no vagão que ele estava, ele senta-se próximo de um casal de cariocas, o Cristiano Palha e a Sofia Palha. E eles ficam meio assim, né? Quem é esse sujeito? Quem é esse rico? Já crescem os olhos, porque o Cristiano era um burguês, negociante, né? Negociador ali, enfim, que tinha uma empresa, era um empresário, digamos assim, né? E ele já cresce o olho, pô, o que que você vai fazer lá? Não sei o que. Ele vai falando, eu ganhei uma grana, tô indo viver e morar e ver os negócios. O Cristiano já regala o olho, a Sofia também. Ou seja, opa, vamos tirar dinheiro desse cara, né? E já alertam ele, ironicamente, olha, tome cuidado, no Rio de Janeiro tem muita gente interesseira. E o Rubião já fala, que bom que conheci bons amigos antes mesmo de chegar lá. Mal sabe ele, então, que esses amigos, na verdade, queriam tirar uma grana dele. E é exatamente isso que vai acontecer, né? Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele começa a esbanjar loucamente, assim. É um cara que, diferentemente dos ricos, não se comporta como ricos, porque os ricos, na verdade, têm uma preocupação na manutenção de sua fortuna, né? Esse arrivista, portanto, esse pobre que ficou rico, acaba não agindo como os ricos. Em outras palavras, ele começa uma gastança maluca. E as pessoas falam, bom, vamos aproveitar, né? Vamos tirar um dinheiro desse povo. Era engraçado, assim, na casa do Rubião, parecia gente para almoçar. Na hora do almoço sempre tinha gente lá, vem fazer o quê? Vem almoçar. Se fosse depois do almoço, o pessoal aparecia para fumar um charuto, né? E ele não estava nem aí, gastava mesmo e queria realmente aproveitar a vida. A grande questão é que ele cresce o olho na Sofia, a esposa do amigo, entende? E a Sofia meio que fica, né, incomodada, porque a Sofia tinha um olho para outro cara, né? O Carlos Maria. E aí qual que é o lance? Ele meio que dá em cima da Sofia, a Sofia conta pro marido, pro Cristiano. E o Cristiano faz o quê? Em vez de ficar mal, brigar com a amiga, ele fala, Sofia, mantém deixa esse cara apaixonadinho aí por você, quanto mais tempo ele ficar apaixonadinho por você, melhor, né? Porque ele vai ser um investidor da Palha e companhia, ou seja, da empresa do Palha. Engraçado que o Palha tenta proteger o patrimônio
É uma leitura engraçada, porque o Palha tenta dar umas dicas de como ser rico, na verdade, pro Rubião, né? É uma situação que eles estão fazendo uma doação lá para senhorinhas, uma organização de senhorinhas para fazer uma doação lá para Alagoas. E ele faz um cheque lá de 5.000 cruzeiros e tal. Depois ele descobre que tinha gente que tinha doado mais que ele. Ele pega o cheque e coloca um na frente. Ele queria doar 15.000 cruzeiros. Nossa, o Palha fica desesperado. Para de gastar seu dinheiro. E é engraçado que o Palha fala para ele parar de gastar o dinheiro, porque o Palha, na verdade, quer o dinheiro todo dele para ele, né? Aí tem o Camacho também, né? O Camacho era dono de um jornal, era advogado também. É engraçado que todo mundo. Imagina, o Camacho era era advogado, então um cara da lei, né? Era um cara do jornal, era também um cara ali da mídia. O, o nosso querido Cristiano é um empresário. Então você percebe, isso que é a sacada do livro, você percebe que essas pessoas elas vão representar um espaço da sociedade que é o espaço do que a gente chamou lá da tribo A, ou seja, os ricos. Quando vem uma presa fácil ali, o cara da tribo B vão tentar tirar todo o dinheiro dele. E é engraçado que eles vão tirando, vão tirando, vão tirando, e aí o mal do Rubião vai ser o gatilho passional, ou seja, quando ele fica completamente apaixonado pela esposa do amigo e não mede consequências para tentar conquistá-la, né? E o pior, ele cai num jogo de sedução do qual a Sofia, olha só, de sociedade totalmente machista ali, né? É meio que convocada pelo Cristiano a meio que manter o desejo daquele sujeito para que ele pudesse, né, continuar amigo e continuar dando grana ali para Palha e companhia, né? Até uma cena que ele adentra numa carruagem, numa sege, o Rubião loucamente se declara assim para Sofia e ela fica totalmente sem jeito, com medo de que alguém visse aquela cena dele entrando na sua carruagem ali, que é uma cena que o Machado faz intertextualidade com uma obra realista francesa, que é o Madame Bovary, né, do famoso escritor Gustave Flaubert. Lá na obra Madame Bovary do Gustave Flaubert, nós temos uma cena parecida com a Emma Bovary, que lembra, é uma moça que pela primeira vez comete o adultério e que tem tudo a ver com a ideia de início do realismo no mundo. Aliás, Madame Bovary é considerado o início do realismo no mundo. Machado faz essa referência é de suma importância, né? Vejam, a questão é, com toda essa situação, em especial com a paixão que ele vai, de forma meio que desenfreada, estabelecer com a Sofia, ele vai enlouquecendo. Olha que interessante. O Rubião vai enlouquecer na história. E esse enlouquecimento vai fazer que, inclusive, as pessoas tranquem ele em um hospital psiquiátrico, que, aliás, é uma questão importante em Machado de Assis. Machado de Assis trabalha muito essa dimensão psicológica das personagens, e um aspecto da psicologia humana que aparece bastante é a dimensão da loucura, né? Quantos e quantos personagens machadianos são considerados ou têm atitudes insanas, né? Se você pensar, por exemplo, tem um conto alienista que trabalha justamente o que é a loucura, né? O próprio Quincas Borba era um filósofo louco, mendigo, e o Rubião enlouquece, né? A ponto dele achar, é só, né? Bem engraçado essa história. A grande questão é que, bom, a essa altura ele já está perdendo todo o seu dinheiro, perdeu a sua sanidade, tá? Ele foge do manicômio e volta para Barbacena. Então perceba, ele perdeu toda a grana, ele perdeu tudo, volta com um cachorro para Barbacena e termina a história loucão, andando pelas ruas de Minas Gerais, gritando ao vencedor as batatas e cai morto. Poucos dias depois o cachorro também morre. Olha que interessante. Então, essa história que eu contei para vocês é uma história. Ah, só uma coisa importante. No livro, você tem uma questão que é o fato de que a história começa in medias res. O que é isso? É um termo em latim que diz no meio do fato. Então, a história, quem lê o livro vai perceber que começa com o Rubião sentado nas areias, ali próximo às pedras da praia de Botafogo do Rio de Janeiro, olhando para o mar e, enfim, imaginando, pensando na Sofia. O leitor não entende muito bem, porque daí o narrador, que é um narrador super persuasivo, mas em terceira pessoa, volta no tempo e explica como que foi a trajetória do Rubião até chegar
no Rio de Janeiro. Um ponto importante é justamente que toda essa trajetória do Rubião nada mais é do que a comprovação da teoria do humanitismo, perceba. O Rubião, ele é a tribo B, ou seja, o Rubião é o mais fraco, que será engolido por é, essa tribo ou seja, os ricos, aqueles que moravam ali no Rio de Janeiro, que detinham todo o poder financeiro, no fim das contas. Né? O Rubião não acreditava muito nisso. O Rubião, ele tirava um sarro, achava uma insanidade, uma loucura ali por parte do, do Quincas Borba, seu amigo, mas no fim ele acaba sendo um grande exemplo dessa teoria ali. Então, Machado de Assis vai desfilar nessa obra toda a sua majestade enquanto um escritor que sabe tirar um sarro, na verdade, das falsidades, enfim, da maneira com que a sociedade burguesa conduz toda a os seus interesses, as máscaras sociais, né? Tais morangos adúlteros ali que são enviados ao Rubião pelo Cristiano, se passando pela esposa, olha o absurdo, né? Para que ele ficasse cada vez mais apaixonado, culminar num sujeito que perde tudo, né? Então, olha que interessante. A tribo B perde tudo, ela morre, entende? Morre mesmo, literalmente morre. Ela perde o dinheiro, ela perde a razão e depois perde a vida, né? Então, perde tudo ali numa espécie de digamos assim, de encaminhamento para o que é essa relação problemática, essa relação completamente problemática que se tem aí com o que o Machado vai fazendo, enfim, só conectando aqui o cabo de energia para a gente ficar fora do ar. Como o Machado de Assis vai lidando com essas situações em que o rico explora o pobre. Na verdade, é isso que ele está falando. Essa situação ela está muito ligada a um acirramento das oposições de classes que vão se dar na segunda metade do 19. O que acontece, né? Especialmente, isso acontece no mundo todo, mas aqui no Brasil nós vamos ter esses reflexos. Com a Revolução Francesa, nós temos a ascensão da burguesia. E esse primeiro momento, mais ou menos a primeira metade do século XIX, nós vamos ter as utopias burguesas, ou seja, aquela idealização não só da nação, das relações, né, da busca por, enfim, por enriquecimento. A grande questão é que na segunda metade do século XIX, o que a gente percebe? A gente percebe que a tal liberdade da Revolução Francesa, lembra, liberdade, igualdade e fraternidade, não é para todo mundo, né? Aquela liberdade era, na verdade, o tal liberalismo econômico, que é um fundamento dos burgueses no processo de exploração. Ou seja, fica claro na segunda metade do século XIX que nós temos os detentores dos meios de produção e os detentores da força de trabalho. Em outras palavras, os detentores dos meios de produção são os ricos, os burgueses, os donos da indústria, e os detentores da força de trabalho são os proletários. Essa oposição significativa que nós temos de classe social vai aparecer muito nos romances realistas naturalistas. E o Machado de Assis vai tratar essa relação sempre assim, de maneira nunca óbvio, né? Ele nunca é óbvio, mas de maneira a genialidade do Machado está sempre nesse jogo de cinismos, nesse jogo de ironias, né? Nesse jogo de críticas que ele vai apontando ali na relação entre as personagens, sobretudo na relação das personagens no âmbito da burguesia, né? O cara que estava fora da festa, ou seja, qual que é o personagem estranho aí? É justamente o Rubião Alvarenga, né? Porque o Rubião Alvarenga se presta a ser rico, se presta a fazer parte desse universo, sendo que ele não era essencialmente rico, né? Ele não era um sujeito que tinha e cumpria, né, com a tabela, né, processual, com os comportamentos daqueles que detêm os meios de produção ou são os poderes da sociedade, né? Se você parar para pensar, o empresário, o cara do direito, o cara da mídia, né? Estamos falando dos poderes, legislação, né? Se você pensar mídia, lei, empresariado, são aqueles que no fim das contas estão ali de alguma forma explorando os mais fracos. E quem são os mais fracos? Os trabalhadores, aqueles, né? Então, ele, no caso, enfermeiro, ex-professor infantil, escola infantil, acaba sofrendo as consequências da materialização da teoria humanitista do Quincas Borba
do maluco do Quincas Borba, que na verdade, se você olhar bem de pertinho para a teoria humanitista, ela nada mais é do que uma parábola do sistema liberal capitalista que vivíamos é, na sociedade brasileira ali do final do século XIX. Então, as características, né, os interesses, aquelas coisas todas vão sempre aparecendo. Então, Machado sempre com esse jogo cínico das entrelinhas, das digressões, né, a digressão quando o narrador faz um comentário, um aprofundamento psicológico, um top ali na narrativa, né? Então ele para a ordem cronológica dos fatos para poder inserir um comentário. E esse narrador de Quincas Borba é um narrador um pouquinho diferente, porque é em terceira pessoa, mas muito machadiano no sentido de ser persuasivo, no sentido de ser, enfim, uma figura que está ali o tempo todo fazendo juízo de valor sobre as coisas e tal. Então, muitas intertextualidades, né? Essa coisa com Napoleão, muitas intertextualidades entre as próprias obras, né? Quincas Borba e Memórias Póstumas, personagens que estão presentes nas duas, ficar atento nesse tipo de questão também. Os microcapítulos, o Quincas Borba ele sai ainda folhetinesco, né? Que vocês lembram que no século XIX tinha muito da publicação em capítulos separados, e ele, na verdade, percebe que o Machado tem um amadurecimento muito significativo, né? Quando ele está ali passando de um livro para o outro. Na fase romântica, ele demorava 2 anos para publicar um livro. Aqui, na fase realista, do primeiro para o segundo livro, portanto, de Memórias Póstumas para Quincas Borba, ele vai demorar 10 anos, né? Então você percebe que tem uma lapidação muito atenta ali do Machado para poder compor essa grande obra da literatura brasileira, que está na lista da FUVEST, que vale a pena vocês darem uma atenção especial. Tenho certeza que, se vocês observarem esses aspectos técnicos, né, que derem uma atenção para esses pontos, tenho certeza que vocês vão conseguir mandar bem na prova. Então, convido mais uma vez todo mundo para conhecer o canal Literatura Fora da Escola. Lá a gente tem bastante material, tem bastante, enfim, discussão, a gente faz diálogos, né, com outras áreas do conhecimento. Tem muitos vídeos que eu gravei nos lugares, então tem vídeo em outros países, vídeo em Portugal, vídeo em outras cidades espalhadas pelo país, já fomos para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, porque a literatura fora da escola é isso, né? Tentar mostrar para vocês que as discussões que os autores fazem têm tudo a ver com aquilo que a gente... Um jeito gostoso, né? Um jeito dinâmico, um jeito gostoso de conhecer essa disciplina. E o que eu sempre gosto de dizer, olha, você está estudando, está usando literatura para passar no vestibular, mas depois que entrar na faculdade, não esquece que essas expressões artísticas, né, a literatura, o teatro, são muito importantes para compor aí uma pessoa que gosta dessa riqueza cultural que o nosso país tem, não só o nosso país, né, mas lembrar que a arte, ela é aquilo que te faz pensar, a arte é aquilo que te faz te descolar de um pensamento homogeneizado, pasteurizado. Portanto, evoé a todos os artistas, evoé a todos os escritores, atores e literatos aí, que com certeza levam um pouco mais de alegria e reflexão e criticidade para esse mundo. Tudo bem? Beijão no coração de todo mundo. Valeu, até a próxima.